Ao saudar com muita gratidão o frei dominicano José Fernandes, com quem me reuni nesta semana, que me surpreendeu ao dizer que é assistente que assiste e reflete juntamente conosco aqui, semanalmente, a reflexão do Evangelho. Agradeço muito ao Frei José, que integra a Comissão Justiça e Paz Dominicana, se não me engano, de todo o país, e se envolve nas lutas pelos direitos humanos no país e na América Latina, como também o meu amigo professor Oscar Naufal, que se manifestou a partir da reflexão do domingo passado, com referência ao bem-aventurados os pobres em espírito, de Bariri, em São Paulo. A minha gratidão também a ele, pela atenção, pela reflexão sobre reflexão que ele faz também, professor de seminário que foi, e passando também pelo seminário. Eu, com esses dois irmãos e amigos católicos romanos, eu saúdo a vocês todos, não dá tempo de atender toda a lista, agradecendo pelos likes que dão aqui, pelas inscrições no canal, pelos comentários, pelas manifestações aqui no canal ou pelo WhatsApp, pelo compartilhamento dos vídeos, aumenta o número de participação nesse sentido também. E por que não dizer, já que é produto do trabalho, da produção da classe trabalhadora, o dinheiro que vocês depositam aqui no Pix, aqui embaixo, e que eu, com muita gratidão, acolho com muito carinho, porque ele se faz necessário e é importante para esse trabalho, como oferta, como colaboração, como participação. Assim, inicio anunciando que o Evangelho para esse domingo, em todas as celebrações, domingo 12 de novembro de 2023, é o de São Mateus, no capítulo 25, capítulo importante de Mateus, principiando pelo versículo 1 e terminando no versículo 13. Leitura que eu peço que vocês façam aí, sugiro, com outras pessoas com quem se encontrarem. Ou, se não, sozinhas, reflitam, pensem, rezem, orem, para depois voltarmos, após a vinheta, para a reflexão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esta é uma parábola no Evangelho desse domingo, Mateus 25, 1 a 13. E parábola, segundo muito bem definiu o Frei Carlos Mestres, biblista importante, que colaborou por muito tempo no estudo da Bíblia, de forma crítica, de forma profunda, de forma completa e reflexiva, com quem eu tive o prazer de conviver, ensinava que as parábolas são como cabides já prontos na mente popular. Jesus apenas dependurava ali as suas mensagens e o povo rapidamente entendia. É nesse sentido, então, a parábola esta aqui que vocês leram, das 10 virgens, 5 prudentes sábias e 5 imprudentes nécias. Mas Jesus começou a parábola, e me parece que
todo o sentido da parábola se encontra já nesse início. O reino dos céus é como 10 virgens que com suas lâmpadas se dirigiram ao casamento, a um casamento. Esse é o sentido da parábola, é comparar o reino dos céus. Mateus diz reino dos céus para se referir ao reino de Deus, com esta festa de casamento, com o protagonismo de 10 jovens adolescentes, 10 mulheres virgens. O reino dos céus é semelhante, então, a um casamento. Casamento esse que Mateus conheceu, que Jesus conheceu do tempo dele, e que provavelmente ainda tenha muito desse jeito no Oriente Médio, esse atacado agora pelo sionismo, pela barbárie do genocídio. É um casamento parecido com o reino de Deus. Festas de um dia inteiro, isso decorrendo um ano de processo de casamento. Uma festa que dura um dia inteiro, com muita dança, muito colorido, muita alegria, muito compartilhamento de alimentos, bebidas, enfim, brilho intenso. O reino dos céus é assim. Mas o reino dos céus, o reino de Deus tem implicações muito sérias que aqui nós reduziremos a 2, que é a questão da justiça e a questão da vigília, da vigilância permanente. Vocês leram aí que eram 10 virgens. A explicação para esta descrição das mulheres no seu estado de virgindade, mas eram jovens, que tinham como objetivo acompanhar a noiva desde a sua saída de casa até se dirigir à casa do noivo, onde ocorre a festa de casamento. É para lá que deveriam se dirigir com as suas lâmpadas, com as suas tochas, melhor dizendo, acesas. E aguardar pelo noivo. Aguardar na rua, aguardar fora da porta, enquanto o noivo estava num outro lugar, fora da casa, na propriedade, longe do ambiente da festa. Aguardar. As 10 aguardaram. As 10 se cansaram. As 10 dormitaram, cochilaram e dormiram. Até que em torno da meia-noite uma voz gritou: noivo, chega! Ou como se diz nessa linguagem aqui do texto, o noivo está chegando. Todas acordaram, todas se levantaram, mas ocorreu algo muito importante que diz respeito a um dado fundamental do reino dos céus, que Jesus compara a esta festa de casamento. 5 levaram suas tochas e, além disso, previdentemente levaram recipientes, cada uma levou recipiente com óleo à parte para repor nas tochas. E 5 delas imprevidentes, ou segundo vários sinônimos, irresponsáveis, idiotas, imbecis, descuidadas, não levaram o óleo. Logo, o fogo queimou o que restava de óleo na tocha e se apagou. Quando o noivo chegou, a porta aberta, todas quiseram entrar, inclusive as 5 sem o acessório, o óleo nos acessórios. E sem os acessórios com óleo. Tentaram oportunisticamente se aproveitar das 5 amigas, das 5 companheiras, das 5 previdentes.
e receberam como resposta: não, senão faltará óleo para nós e para vocês. Saiam para comprar com vendedores de óleo. E elas se foram. Tensas, nervosas, preocupadas, porque o risco de ficar fora, como acabou ocorrendo, era grande. Se foram comprar óleo. Quando voltaram, o noivo já fechara a porta. Elas bateram nervosamente, ansiosamente, pedindo para entrar: Senhor, deixa-nos entrar. Quando ele gritou lá de dentro: não as conheço, afastem-se daqui. Preparem-se, vigiem, porque vocês não sabem a hora que o noivo chega. Essa é a questão do reino, aqui e agora. O reino nas suas duas dimensões. Na sua dimensão do ainda não, do agora e do ainda não. O reino precisa da previdência, da providência, da iniciativa, do cuidado com a tocha. E precisa que cada uma pessoa assuma a sua responsabilidade. Aqui, 5 mulheres assumiram. Mas é necessário que cada pessoa se abasteça do óleo da justiça. O óleo era símbolo da justiça nesta cultura semita. Então é preciso se abastecer do óleo da justiça. Alimentar-se constantemente, alimentar o recipiente e a tocha constantemente com o óleo da justiça. É preciso iniciativa, é preciso ação, é preciso prática, é preciso antecipação, é preciso preocupação para manter a tocha acesa. Esse é um princípio fundamental. A gente percebe que no momento de crise, se isso não ocorrer, facilmente as tochas se apagam. Facilmente as tochas se escurecem. Facilmente as pessoas não contam mais com a luminosidade por falta de cuidado, de previdência com o óleo da justiça. Isto também pode ser traduzido como superficialidade. A superficialidade não é o óleo guardado até encher o recipiente auxiliar. A superstição de querer contar com o reino dos céus, com Jesus, com tudo, não é óleo suficiente para abastecer a tocha e mantê-la acesa, a tocha da justiça. Frequentar cultos e missas esporadicamente não é óleo suficiente para manter a tocha acesa e o recipiente abastecido. Ler a Bíblia de vez em quando e desconectadamente, sem estudo acurado, sem estudo comunitário, sem estudo sério e teológico, não é óleo suficiente para manter a tocha acesa. Frases como vai com Deus, Deus está no comando, fica com Deus, não representam o óleo cuidadoso, cuidado, puro, forte para manter a tocha acesa. Como eu disse na reflexão domingo passado, ir a cultos, a missas, alimentar-se na Santa Eucaristia, ignorando tudo que se passa na sociedade num processo pecaminoso de omissão. Em falta de óleo, o óleo da justiça. E a tocha
se esvaziará, e esta madeira em torno da qual se enrola o pano embebido em óleo para nada servirá mais. Isto é, todo esse processo de vida se quebrará, será jogado fora. E é preciso alimentar a tocha de forma cuidadosa. A justiça, como óleo carregado no recipiente para embeber a tocha, é necessidade que precisa da fé e precisa da consciência de quem crê. Não esperar apenas. Não aguardar apenas. Não olhar para cima como se todas as soluções caíssem de lá. Nesta parábola, Jesus é claro ao dizer sobre as iniciativas operosas e necessárias do ser humano. Bacana aqui o protagonismo das 10 mulheres. Este é o primeiro ponto, o senso de justiça. E não é só senso, não é só sentimento. Consciência, formação, é fé, é valor, é dinamismo, é postura, é engajamento constante, de modo a não aceitar nada que seja injusto, e até mesmo não aceitar uma sociedade que faça injustiças com um sistema injusto. O reino de Deus do agora atua desde que as tochas sejam embebidas constantemente no óleo da justiça e o óleo da justiça seja abastecido constantemente nos recipientes carregados na vida. É mais do que na hora de nós, seguidores e seguidoras de Jesus, discípulos e discípulas de Jesus, retornarmos ao caminho da justiça, depunharmos a tocha acesa, mas também com o recipiente de nosso ser completamente lotado no óleo da justiça. Basta de sermos manipulados, basta de sermos enrolados, basta de sermos bucha de canhão de donos de igreja. É preciso sermos tochas vivas, cuidadas por nós mesmos. Finalmente, o noivo chega. E o senso de justiça do reino dos céus, do reino de Deus, inaugurado, vivenciado, radicalizado por Jesus, entregue com o mesmo processo para nós, não tem nenhuma relação com pentear macaco, nenhuma relação com tapinhas nas costas, não guarda nenhum acordo com os tapinhas nas costas com aqueles que pedem para deixar tudo para lá, deixa assim que um dia isso passará. Não, o reino dos céus é justo. Não elucubremos aqui muito sobre esse noivo, se ele foi grosseiro, se não foi, como muita gente diz por aí, a gente ouve muita gente pregando bobagem sobre isso. Esse noivo da parábola, que é a própria síntese do Jesus, realizador do reino, exige com justiça, rigor no compromisso com a tocha e com o recipiente que carregue óleo suficiente para manter essa tocha acesa. Não há como tomar providências de última hora diante da crise se não tiver muito óleo
quebra a tocha, apaga a tocha, desmancha o pano da tocha, queima a vara que seguraria a tocha e tudo se desmancha. É preciso que se mantenha o tempo inteiro a vigília, a vigilância cuidadosa, zelosa, prestimosa, crente, cheia de consagração no cuidado com o óleo da justiça que embebe a tocha da vida, acesa, pronta para entrar em ação. Este é um outro valor que nós precisamos resgatar em nossa fé: a vigilância. Não somente aquela vigilância assim de cunho devocional, espiritual, tem a sua validade. Mas cuidado quando ela é para pedir para Deus fazer as coisas e não para alimentar a nossa tocha, para nós fazermos o que devemos fazer. Porque o reino de Deus é justo e não alisa cabelos de preguiçosos. Me perdoem a figura. Não alisa a alma de imprevidentes. Não alisa os sofás para o descanso sonolento e preguiçoso dos alienados. O reino de Deus é justo e exige de nós vigilância. Só que na vigilância do reino, no cumprimento da justiça, no cuidado com o óleo e o seu recipiente, no cuidado com a tocha acesa, nós participamos da festa. Nós nos alegramos, há um prazer imenso, há uma alegria imensurável, porque o reino de Deus é alegria. Como no casamento, se pode dançar, se pode sobretudo compartilhar. Aí sim, um abraço caloroso uns aos outros. O reino de Deus é como um casamento. Mas ele, para ser esse casamento, tem que se assemelhar, e se assemelha a 5 virgens previdentes, sábias, inteligentes, cuidadosas. Meu irmão, minha irmã, me perdoa aqui, de certa forma, repetir. Mas nós vivemos um momento conjuntural climático, conjuntural econômico, conjuntural social, conjuntural geopolítico, conjuntural nacional, conjuntural internacional, de tumulto, de gravíssima crise. E a crise não é outra coisa senão a passagem de algo que não deu certo, de um modelo que não funciona, para a criação de outro. E nesse momento de crise há muito sofrimento. Como eu disse no programa de sexta-feira, aconselhamento sobre o luto que não somente paira sobre o mundo, mas estraçalha emoções e almas. Se nós não abastecemos a nossa tocha, nós afundaremos juntos. E o abastecimento não é para nos mantermos somente felizes, somente confortados e confortáveis. O abastecimento é para agirmos com justiça, não por medo de sermos punidos,
E não somente com interesse em entrar para participar da festa do reino, mas com interesse de que o reino tome conta de tudo e que estas coisas sejam absolutamente superadas e o mundo liberto desse extraordinário, monstruoso e infernal pecado antirreino que destrói a tudo e a todos. Nesse sentido, eu peço que Deus nos abençoe, nos fortaleça sobretudo, reforçando a nossa vigilância, que se traduza no cuidado com a nossa fé e com o engajamento na luta pela justiça do reino. Nós recebemos isto do reino e temos que realizar. É tarefa, é missão. E é missão radical, intransferível. Que Deus nos abençoe, nos reforce em nossas vidas para prosseguirmos no discipulado de Jesus, ou, se quisermos, resgatarmos o discipulado de Jesus como quem cuida previdenciária e responsavelmente da sua ética, da sua fé, do seu senso, seu compromisso de justiça para realizar o reino de Deus aqui e agora. Nós precisamos que ele se realize. E que tu te sintas bem. Te sintas bem, meu irmão, minha irmã, com a tua tocha acesa. Te sintas bem com o óleo que já existe no teu recipiente, e tomara que ele se abasteça por inteiro, mas que tu busques abastecê-lo com o óleo da justiça do reino dos céus. Em nome do Pai, que é Pai e Mãe, e do Filho, que é aquele que vem nos alertar que a nossa tocha deva ser completamente, se manter acesa, com o recipiente cuidadosamente abastecido. E do Espírito Santo, o sopro ruá, que é dado de novo para nos oportunizar, sentirmos reforçados no óleo da justiça. Sejam a bênção que te fortaleça e te erga e te faça parte da festa do reino. Amém.